Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Às vezes a gente atrasa um pouco a publicação do vídeo, mas hoje foi um problema técnico aqui, porque eu estou trocando a rede aqui de casa, né? Mas vamos em frente. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo e você é muito importante, porque todos nós estamos nos conectando para entender o que está acontecendo no Brasil e conversar com outras pessoas e para a gente poder ajudar a mudar mentes e corações. Tem muita gente angustiada, muita gente deprimida, e muita gente triste. É bom sempre dar um seguinte recado para os nossos amigos, né? A depressão é uma doença que é tratada clinicamente. A tristeza não. A tristeza é uma opção. Você pode resistir à tristeza, desde que você pense, você racionalize o que está acontecendo e você perceba, de fato, quais são os principais problemas que estão te afligindo. Se você está com saúde, olha, você está com 100% para caminhar para frente, olhando de uma forma melhor o mundo, né? Então não fique triste, fique firme, fique inspirado, procure entender o que está acontecendo, porque o Brasil precisa de pessoas que saibam o que estão acontecendo, que saibam quem são os adversários do Brasil, da nossa pátria, quem são os deslocados, quem são os perturbados e as pessoas que estão trabalhando para entregar o nosso país, para destruir nossa economia, nossa soberania, nossa autoestima e por aí vai. Bom, gente, hoje eu tinha... Aliás, se você chegou agora, então se inscreva, dê o joia, compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? Vamos em frente, mande suas críticas, sugestões. Bom, gente, hoje o programa era para falar somente da relação Trump, cloroquina, Bolsonaro. Mas não tem como a gente não falar dos acontecimentos do final de semana. Nesse final de semana, eu vou falar deles rapidamente, depois a gente passa para o assunto principal. Esse é um assunto muito vital. Ontem em Brasília a gente teve essas manifestações exóticas, né? De pessoas aqui, não tem nenhum pobre aqui nessa cavalariata bolsonarista aqui, produtores rurais, enfim, pessoal fazendo lá a sua... É um negócio meio estranho, né, gente? O cara ir para uma manifestação de bípedes, mas montado nos seus quadrúpedes. Aliás, há controvérsia se essa manifestação foi apenas de bípedes, né? Há controvérsias. Pois bem, enquanto isso estava acontecendo lá em Brasília, em São Paulo, todos nós vimos um movimento popular absolutamente inusitado para muitas pessoas, muitos analistas políticos. Porque é uma das primeiras vezes, né, que nós temos torcedores de times de futebol que estão se unindo às torcidas organizadas para protestarem contra a insanidade e a favor da democracia. Essas pessoas aqui da Gaviões da Fiel estão fazendo um trabalho voluntário de distribuição de cestas básicas e eles estão na linha de frente e pelo menos 12 membros da Gaviões da Fiel morreram por conta da Covid. A Covid sai dos setores de classe média alta, de classe média, de ricos, e passa agora a invadir as periferias. Isso causa uma grande destruição. Enquanto estou gravando com vocês aqui, hoje, com certeza, nós já passamos dos 30 mil mortos no nosso país, oficialmente, porque extraoficialmente a gente deve estar com 70 mil mortos tranquilamente pelo número de óbitos que a gente teve no Brasil, cujas mortes ainda não foram apontadas como provenientes da Covid, né? E nós temos no nosso país um psicopata, um assassino, e quando eu falo isso, não é uma agressão absolutamente sem fundamento, não é um palavrão que eu estou atribuindo ao presidente da República. Eu perdi um parente por conta da Covid. E o que está acontecendo no Brasil é resultado da inércia, da imbecilidade, da cretinice, do descaso do presidente da República em relação à Covid. Ele não só não está ajudando, como ele está atrapalhando. O mesmo governo que gastou milhões de reais numa propagandas para aprovar a reforma da Previdência que ferrou o povo brasileiro, não se gasta um centavo com uma propaganda educativa a favor do confinamento, do isolamento, para lavar a mão, álcool gel. Não tem nada, o governo não fez absolutamente nada. Ao contrário, estimula as pessoas a irem na contramão do que está acontecendo. Até uma interrogação, né? Será que o Bolsonaro está querendo que as pessoas se contaminem no nosso país para consumirem muita cloroquina?
Vamos entender isso daqui um pouquinho, mas vamos focar aqui nesse ponto para a gente passar para o outro. Tá? Muita gente reclama que o programa nosso é longo, gente, mas olha, é como tá dando para fazer. Eu peço desculpas a vocês, vamos em frente, né? Então a gente teve esse movimento aqui, vamos pegar um trecho, vamos lá. Então, pessoas, vocês estão vendo o perfil aí dos nossos amigos, nossos compatriotas, foram para as ruas, porque eles estão dando o seguinte recado: as ruas não são só de vocês, as ruas são do povo. E nós, hoje, somos muito mais numerosos do que esses grupelhos que estão querendo entregar o Brasil para os grandes interesses corporativos transnacionais e não estão percebendo que o ladrão está dentro de casa, como eu sempre falo, né? Quem cuida da economia, quem está destruindo emprego, quem está destruindo direitos sociais, quem está destruindo a pequena empresa, o pequeno empresário, o profissional liberal, é o governo que está afundando o Brasil nesse tipo de situação. Gente, o Brasil é o país que está tendo o pior crescimento de PIB no planeta. Nós estamos tendo a pior desvalorização da nossa moeda. Nós estamos tendo fugas de capital um dia atrás do outro. O nosso país está queimando as reservas na mão de Paulo Guedes e está jogando para o sistema financeiro. Tem muita gente enriquecendo com esse tipo de comportamento desse governo de ladrões, de um certo modo, sofrendo ali um verniz, uma blindagem dos grandes meios de comunicação, que são sócios em muitas histórias, né? Só para fechar esse parênteses longo, a responsabilidade nessas mortes de Bolsonaro é tão intensa que 2 ministros da saúde que entendiam alguma coisa de saúde não estão mais no governo e Bolsonaro nomeou um general paraquedista, que é um caso clássico de corrupção que muita gente não denuncia. Mas como eles são servidores públicos, o presidente da República é o mais alto servidor público da República e o ministro da Saúde é também o mais alto servidor público na área, eles têm que ser cobrados e denunciados. Isso é um tipo de corrupção, é um tipo de mau caratismo, é um tipo de pessoa salafrária aceitar um cargo para o qual ela não está talhada. Então, eu estou muito à vontade para apontar o dedo para essa gente, porque isso é um tipo de corrupção não usual, mas é um tipo de corrupção. Então, esse pessoal fez essa manifestação. Vamos seguir em frente aqui. Gente, isso aí emociona muitas pessoas no Brasil, porque isso é um estupim. Numa próxima manifestação, outras tantas pessoas vão se somar a essas que estão ali se organizando. Isso é um negócio muito forte. Todos os movimentos acabarão por ficar a reboque desse tipo de iniciativa. Se eu estou numa avenida fazendo aquele movimento ali, todo bonitinho, com camisinha, tal, verde e amarela, falando um monte de palavras de ordem absolutamente sem sentido, contra comunistas, contra o Foro de São Paulo, pela ucranização do Brasil, e escuto essa turba vindo pela avenida, com essa pressão, eu fico pensando, se eu não tiver muita convicção, é melhor ir para casa e ficar assistindo o Fausto Silva, né? É o que essas pessoas deviam estar fazendo desde sempre, ao invés de estarem na rua achando que são maioria, que podem implementar uma ditadura comandada por um psicopata como o Bolsonaro. Eles querem Bolsonaro imperador. Olha, felizmente tem muito mais gente com capacidade de reação e de impor a vontade popular do que esses grupelhos todos aí. Eles que nos aguardem, tá todo mundo em casa, todo mundo escutando, levando tapa na cara todo dia desse tipo de comportamento insano, mas quando a gente se organizar e a gente puder ir para as ruas, esse pessoal vai ser colocado nos seus devidos lugares, né? Então, gente, hoje, só para finalizar esse assunto aí, o Bolsonaro recebeu, aliás, Bolsonaro que gastou dinheiro público ontem com helicóptero,
vai ser mais uma situação para ele ser responsabilizado. No momento, o ratinho aqui do Bolsonaro, ele recebeu um cadeirante com a camisa verde e amarela, um ex-comerciante que sofreu um assalto e ficou paraplégico. E usou o indivíduo aí, porque ninguém chega ali até o chiqueirinho do Bolsonaro, né, sem passar por uma triagem, sem saber o que está acontecendo. E ele foi defender a liberalização ou a flexibilização do uso de armas, porque se ele tivesse armado, ele provavelmente não estaria na cadeira de roda, né? É um troço assim, abjeto, né? Agora vamos ao assunto aqui principal do nosso papo de hoje, né? O jornal New York Times fez uma matéria no dia 6 de abril, exatamente, então quase 2 meses, né? Onde o jornal ele mostrava, tentava explicar esse comportamento do Trump de repente ter virado um médico para prescrever cloroquina para o povo americano. A perspectiva é que a contaminação nos Estados Unidos ia ser muito grande e vocês imaginem o tanto de cloroquina que esse pessoal ia necessitar comprar. O governo não ia dar cloroquina de graça para ninguém. E se desse de graça, alguém ia ganhar dinheiro porque ia ter transferência de recursos. Então essa matéria aqui do New York Times, elas nos deu conta que Trump não estava fazendo essa defesa da cloroquina por acaso. Em primeiro lugar, o amigo dele chamado Ken Fisher, que é esse cidadão aqui, ó, vamos pegar ele aqui. O senhor Ken Fisher é um bilionário que tem investimentos em laboratórios. E um deles, um investimento pesado, é um laboratório que detém a patente da cloroquina. Quando esse assunto começou a surgir, as ações do laboratório na França subiram, né? Foram para a Lua, para a estratosfera. E Trump começou a fazer uma campanha mais forte a favor da cloroquina, a ponto de gravar, nessas aparições que ele faz, ele ter dito que estava tomando um comprimido de cloroquina todos os dias, sem prescrição médica. Isso aqui é uma matéria da agência France Press. Vamos lá. Nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que está tomando hidroxicloroquina há alguns dias. Eles tinham um relatório e os resultados desse relatório eram um relatório não muito científico a propósito, mas recebo muitas notícias tremendamente positivas sobre a hidroxicloroquina. E eu digo, ei, o que você tem a perder? Ok, eu tomo há cerca de 1 semana e meia, todos os dias. Tomo uma pílula todos os dias. Agora vocês imaginam o tanto de gente que morreu nos Estados Unidos e morreu no Brasil e tal, por conta desse tipo de propaganda gratuita, entre aspas, né, que Trump fez e faz da cloroquina. O seu secretário de Comércio, o senhor Wilbur Ross, segundo essa matéria ainda, ele também administra um fundo que investe no laboratório que detém a patente da cloroquina lá na França. Então, Trump está cercado de pessoas que têm algum tipo de investimento. Ele mesmo e a família dele têm um pequeno investimento também no laboratório da cloroquina. Então, a gente, quando vê o presidente do Brasil, de uma hora para outra, ele que também não entende chongas de medicina, ele mal sabe ler uma bula de remédio, como todos nós sabemos, não interpretar. E vai toda hora a público falar da cloroquina, dos benefícios da cloroquina. Gente, no mínimo, é uma relação estranha, porque que isso está acontecendo também. E agora, o que surgiu foi que a Organização Mundial da Saúde desrecomendou o uso da cloroquina. No mundo inteiro, os países pararam de adotar esse protocolo e as ações do laboratório que detém a patente da cloroquina começaram a descer. Instantaneamente, Donald Trump rompe com a Organização Mundial da Saúde, alegando que um monte de coisas, essas teorias conspiratórias, né, que é o Partido Comunista Chinês que cuida da OMS, enfim. E os Estados Unidos também não assinou o protocolo de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. E o Brasil também seguiu os Estados Unidos como sempre, né? Ainda não seguiu no rompimento em relação à OMS. Mas a julgar os fatos que estão sendo apresentados, como é que a gente pode interpretar o comportamento do Bolsonaro, se não aquele comportamento do funcionário do mês, do funcionário padrão, que está agradando o chefe, que Bolsonaro, ele está fazendo isso, não é porque ele gosta do povo, não.
não é porque ele tem preocupação com o ser humano. A família Bolsonaro gosta muito de dinheiro. A diferença dessa família para a família Trump é que os Trump são bilionários e conseguiram ali fazer fortunas também de formas muito questionáveis lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a família Bolsonaro, de um capitão com um soldo modesto, ele converteu o comportamento dele e a ação política dele no mundo brasileiro, né, vamos dizer assim, numa fonte de renda para transformar a família toda em novos ricos, em prósperos conhecedores de vinho, prósperos donos de lojas de chocolate. Os amigos também que colam com essa família acabam se dando bem também. Então o universo dessas duas famílias é muito parecido. E o sentimento final é o verdadeiro ódio que eles têm por seres humanos, por cidadãos, por pessoas que não são do mesmo universo moral e ético dessa gente, né? Bom, gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas reflexões. Vou colocar todas as fontes na descrição do vídeo. Se você clicar ali, você vai pegar todas as informações, tá bom? Eu fico por aqui, lembrando que eu leio todas as mensagens de vocês. Obrigado pelas mensagens de carinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau!